Vamos começar. Eu sei que muita gente vai entrando aí aos pouquinhos, né? A gente pensa muito com relação às mãezinhas, porque as mães, no geral, elas têm o bom hábito de cuidar. Então, a nossa característica, a característica materna, é a característica de cuidar, né? De cuidar daquele ser que ela recebeu, que é o bebezinho, que é o filho, de quando você recebe aquele serzinho ali, mesmo que seja na gestação, já desenvolve aquele famoso coração de mãe, né? Que é aquele coração gigantesco, aí você passa a cuidar de um monte de gente, aí começa a virar, o negócio começa a virar mania. Aí você já quer cuidar do pai, você já quer cuidar da mãe, dos irmãos, do marido, enfim. Desenvolve aí uma característica nessas mulheres, quando elas recebem esses bebezinhos, uma característica única, que é o do cuidar, o cuidado com o outro, né? E esse cuidado excessivo com o outro faz com que esta mulher deixe de se cuidar. Ela passa a ter um olhar voltado para o próximo e ela deixa de se cuidar. E juntamente com isso, ela perde também, se é que ela teve algum dia, mas ela perde também o direito de ser cuidada, né? Porque até aquele marido, aquele namorado, aquela pessoa que é o companheiro dela, que eles tinham ali uma história entre um cuidando do outro, aquilo se volta tudo para o bebê e aquela mulher fica ali sem ter ninguém, sem ter uma figura que possa cuidar dela também, mas ela precisa de muitos cuidados, porque a partir do momento que vem a gestação, é onde essa mulher precisa de um cuidado extremo, é onde começam a vir uma série de consequências que geram muitos transtornos, que podem gerar doenças, disfunções, e é pensando nesse aspecto que eu resolvi trazer esse tema hoje, para a gente colocar aqui alguns materiais dentro da tecnologia da fototerapia. Hoje, exclusivamente, vamos falar da fototerapia. A gente vai trazer aqui quais são esses recursos que a mulher pode usar para auxiliar em todo o processo dela de mãe, não só durante a gestação, não só quando aquele bebezinho nasce, mas é como eu falei, né? Isso vai até aquela mamãezinha lá de cabelinhos brancos, que já virou mamãe pela segunda vez, enfim. Esses cuidados, eles ficam eternos, mesmo a gente está falando de um material que tem uma durabilidade muito grande. Então, eu vou colocar aqui alguns recursos que a gente pode estar oferecendo, que a gente pode estar divulgando, que podemos estar indicando para que essas mulheres tenham um autocuidado, de forma que não percam o seu tempo, que eu acho que muitas mulheres que mais param para pensar, né, na hora do autocuidado é com relação a tempo, né? Quanto tempo eu vou levar para me cuidar, se eu tenho esse tempo, enfim. Então, são recursos que a gente vai apresentar aqui hoje, que são de fácil manuseio. Obviamente, não vai tomar o tempo de ninguém, para que essas mãezinhas possam se cuidar durante a gestação e até a eterna função materna. Bom, quando a gente recebe aquela notícia, né, que a gente faz aquele famoso teste de gravidez, a gente tem começa com aquele teste de gravidez lá de farmácia, né, depois aí vem a confirmação ali do ultrassom. Quando começa aquele processo que você recebe aquela notícia, nossa, ai, que lindo, eu vou ser mãe, que gostoso, né? Vem toda aquela sensação maravilhosa do eu vou ser mãe, que maravilha!
isso é um negócio que não tem tamanho, né? É uma coisa que é imensurável, é um presente divino. Mas, junto com aquele teste de gravidez, ou antes dele até, né? A gente já começa a ter alguns distúrbios, alguns transtornos nessa gestação. Muitas mulheres desenvolvem ali inicialmente já os enjoos, né? Aquela sensação desagradável, aquele mal-estar, tontura, sonolência. Vem aquela gama de efeitos hormonais, aquilo tudo que faz com que essa mulher já comece o seu primeiro destempero. Aí você junta ali, né, aquela notícia maravilhosa do eu vou ser mãe, que maravilha, com aquelas disfunções que o seu organismo já está preparando ali, né, para o seu corpo receber e hospedar aquele serzinho. Então, todos esses hormônios já começam a provocar alteração e o primeiro deles vem o enjoo, né? Depois, com o tempo, né, aquela gravidez vai evoluindo, ela vai avançando e começa a vir o aumento de volume abdominal. Esse aumento de volume abdominal, ele já começa a trazer outras consequências. Então, vamos lá, né? Nossa, o bebê começa a se mexer, você já vai sentindo aquele ser ali vivo dentro de você, né? Já vai sentindo aquele chutezinho, aquelas mexidinhas, que é tudo uma delícia, mas junto disso vem os refluxos, né? Começa a ter azia. Ai, que delícia! Adoro azia, gente. Odeio. Vocês não fazem ideia como eu odeio azia. Outra coisa, dores lombares, né? As famosas dores nas costas que as mulheres sentem muito, é muito difícil, né? Porque o abdômen, ele fica mais proeminente, vem o peso daquele ventre, né? E associado a isso, a gente tem aqueles processos hormonais que promovem aquele relaxamento das estruturas, ou seja, para que aquele corpo ele se adapte àquela nova situação, aquela pelve ela se abre, os ligamentos eles ficam mais frouxos, mais folgados, né? A musculatura fica também, por conta da relaxina, ela fica uma musculatura mais folgada, mais frouxa. E associado a isso, essa proeminência abdominal faz com que a lombar venha junto com ela. Ou seja, a gente tem ali uma acentuação da nossa lordose lombar. Então, fica com uma hiperlordose lombar, a gente pode chamar assim. E isso gera algumas dores, isso gera incômodo para dormir, gera incômodo para andar, para sentar, já começa a ficar aquela situação mais desagradável. Óbvio, umas mães sofrem mais, outras mães sofrem menos, e tem aquelas que são abençoadas por Deus que nem sofrem. Essas são raras, gente, não são todas, são raras, mas existem essas que nasceram de bunda para a lua que não sentem isso, né? Junto com isso, para a gente melhorar todo esse processo, né, da mãezinha, tem alguns hormônios que, primeiro, né, o fluxo sanguíneo, ele aumenta, o seu volume aumenta ele quase o dobro por conta de alguns hormônios que estão existentes nessa circunstância. Segundo, aumenta-se o edema também. Então, você precisa nutrir mais aquele bebê, dar um maior aporte sanguíneo para aquele bebê, dá maior oxigenação, nutrição para aquele bebê e aumenta-se o edema também da mulher, né, a retenção de líquido por conta de processos hormonais. E também porque o ventre avantajado, quando ele fica ali em cima da nossa inguinal, ou seja, ali da nossa virilha, aquelas mães que ficam muito sentadas, né, que é muito comum acontecer, existe ali uma interrupção da circulação linfática, principalmente, e faz com que essas mulheres tenham um edema mais acentuado nos membros inferiores, nas pernas e nos pés. Então, tá ali, né? Tem toda aquela gestação, tá tudo fluindo bem, né? O bebezinho tá ótimo, tá uma gracinha, a mãe tá naquela expectativa, mas cheia de incômodo.
uma coisa aqui, outra ali, enfim. Eu já começo fazendo aquela sugestão que eu gosto muito, gente. Isso é meu cargo-chefe. Qual que é a minha primeira sugestão? Quando a mulher engravidou, falta um pad na cama, tá? Essa é a primeira coisa que eu ensino para todo mundo. Já indica para aquela cliente, já indica para o seu paciente, já indica para sua esposa, para o seu vizinho, para qualquer pessoa que você conheça, um photon pad na cama. Porque as noites começam a ficar mais desconfortáveis, aquelas estruturas ficam mais comprimidas, o peso corpóreo daquela mulher já não é mais o mesmo, ou seja, a adaptação dela na cama também é diferente. Então, a primeira coisa que eu já indico é colocar um photon pad na cama da mamãe. E também, obviamente, já providenciar um photon pad para colocar na cama do bebê, porque é muito importante que aquele bebê também, quando ele chegue nesse planeta, quando ele seja recebido por vocês, que ele seja acolhido, que o bercinho dele, o ambiente onde ele vai dormir, também tenha um photon pad. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas, existem razões específicas para isso, para o bebezinho já receber aquele photon pad. Normalmente são bebês que já vêm com traumas de parto, que não precisa ser um parto desagradável, não, gente, mas é um bebê que está ali quentinho no ventre, né? Tá ali dentro de um ambiente que ele conhece, de repente ele é arrancado dali, muitas vezes por um parto cesariana, ou ele sofre todas aquelas contrações do ventre para ele ser expulso daquele ventre. Então, tudo isso assim gera incômodo, gera dor no corpinho do bebê. E um dia a gente vai explicar melhor sobre isso. Eu vou falar sobre os bebês, mas hoje é Dia das Mães, então eu não vou comentar muito sobre isso. Então, é legal de ter um photon pad no bercinho do bebê também. Essa é a minha primeira indicação, tá? Então, começou lá com os enjoos naquela gestação, o que eu faço, gente? São duas coisas legais, importantes de uma gestante ter. Isso é um depoimento meu pessoal, que quando eu fiquei grávida do João Pedro, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não sou uma mãe que tem enjoo, nos meus filhos eu não tive enjoo, mas assim, do João Pedro em específico, eu tive um primeiro incômodo ali no estômago, uma pequena rejeição à comida, um primeiro desconforto, nada daqueles enjoos que a mulher sente comumente, mas eu tive esse desconforto. Já coloquei logo a faixa abdominal. A primeira coisa que eu fiz, tá? Então, a faixa abdominal, do iniciozinho da gestação até o pós-parto, ela é fundamental, mas é fundamental mesmo. No caso do João Pedro, eu tive uma particularidade na gestação dele, né? Eu tenho uma absorção de líquido amniótico no final da minha gestação, isso é uma característica minha, ninguém sabe a razão, eu não tenho nada que justifique isso, mas é uma característica minha. Com o João Pedro não foi diferente, e no final da gestação eu absorvi meu líquido amniótico, os bebês entram em sofrimento junto com isso, obviamente, né? E quando eu fui verificar como é que estava o João, já no final da gestação, porque eu já estava sentindo aqueles sintomas característicos, o médico, quando fez o exame, ele falou, olha, realmente, você já absorveu bastante do líquido amniótico, né? Já perdeu muito aqui, mas tem uma coisa muito interessante. O bebê não está em sofrimento, ele está bem, ele está sendo nutrido, não sei como, mas ele está. E aí ele me mostrou ali no Doppler os vasos que ficam no baixo ventre. Ele falou, isso aqui costuma ter uma redução muito grande de volume sanguíneo, por conta do peso do abdômen sobre esses vasos. E o seu tem uma força, mas está com uma potência que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Óbvio que isso tinha... eu poderia correlacionar isso com a faixa, era a única coisa de diferente que eu estava usando ali. Então, foi um final de gestação que eu fiquei muito mais tranquila, porque eu estava com aquele recurso da fototerapia ali comigo desde o início, né? O João Pedro foi bem protegido nesse sentido, tá? Lencinho nas mamas, gente, eu gosto muito de usar os lencinhos nas mamas, mas é muito mesmo, meu pequenininho não tá por aqui, mas tem uns pequenininhos assim, que é uns quadradinhos,
Eu gosto muito de colocar isso dentro do sutiã, sabe? É muito importante da gente já ter esse contato, esse primeiro contato, desde o início da gestação com o lencinho de fóton nas mamas. Primeiro que depois de uma série de mais ou menos 8, 12 semanas, começa a aumentar ali o volume do seio, aquilo começa a incomodar, a gente tem ali algumas inervações e que ficam, obviamente, irritadas com aquele aumento de volume, né? Preparo para amamentação. Então, o lencinho de fóton já ajuda bastante no alívio desse processo, é muito importante. Com relação à faixa, uma outra característica dela é para dor lombar. A faixa abdominal, ela é de elastano, ela é um elástico, né? Que é capaz de dar aquela firmeza ali no baixo ventre e não tirar e não imobilizar aquela pessoa. Então, isso é o mais importante que eu penso quando a gente coloca alguns recursos. Quando a gente utiliza recursos em volta de articulações, em volta de estruturas, é que aquilo não faça uma imobilização. Então, essa faixa abdominal ela é toda revestida com a fototerapia, de forma que tanto as costas quanto o ventre, toda a estrutura seja irrigada pelo fóton. E ela, como ela é feita de elástico, ela dá um suporte, ela dá uma sustentação, mas sem inibir o movimento. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu gosto muito, indico bastante, tá? É importante também uma outra coisa que eu indico, mas nem todos costumam usar. O leggings para utilizar nas pernas. Por que nem todas costumam usar, gente? Porque chegando a um determinado ponto da gestação, dependendo do peso daquela mãezinha, ela já começa a ter aquela dificuldade de passar aquele creme nas pernas. E quando isso acontece, eu sugiro que utilize a calça. Mas a minha primeira sugestão, a minha primeira indicação seria legs e a bermuda. Por que a bermuda? Eu gosto também muito da bermuda quando eu falo de quadris. Os quadris daquela gestante, eles são completamente modificados em sua estrutura para que aquele bebezinho ele possa passar ali pela pelve. Então, ele tem um alargamento, né? Existe uma frouxidão ligamentar muito grande ali na região dos quadris, da cabeça do osso do fêmur. Aquilo ali gera um certo incômodo e pela frouxidão ligamentar fica complicado de caminhar, as grávidas têm dificuldade de caminhar e é um ato que deve ser incentivado, muito incentivado, para que essas gestantes continuem fazendo atividade física, mesmo que seja uma caminhada, é muito importante que isso aconteça. Então, eu gosto muito de passar a bermuda, porque a bermuda ela tem uma elasticidade muito boa, o tecido dela é mais grosso do que o da calça, né? A calça, por ser bastante tecido, a calça é muito legal, assim, para pessoas que têm bastante edema nas pernas e têm dificuldade de usar aquelas meias elásticas, né? Tem dificuldade de usar meias elásticas. Então, a calça tem um tecido mais maleável, que é bom para essas pessoas que têm essa dificuldade de se vestir. Mas quando não, eu gosto da bermuda para dar essa firmeza na região dos quadris, para dar essa firmeza na pelve da mulher. É muito bacana isso, tá? Então, são dois produtos que, para as pernas, membros inferiores, são muito bem-vindos, que é o leggings e a bermuda abdominal. Aí vamos lá, nasceu aquele bebezinho, aquela coisa fofinha, gostosa, que você fica apaixonada, que você olha para aquela coisinha mais linda do mundo, pronto. Junto com aquilo ali nasceu o amor incondicional. Você nunca viu aquela figura na sua vida, mas é impressionante, assim, como tem uma relação de amor intenso ali, que você não sabe de onde é que vem, e aquele ser passa a ser um pedacinho de você, é uma coisa fora do comum. Mas, junto com isso, muitas vezes vem a dor de uma cesariana, né? Aí aquela mãezinha tem problema para amamentar, ou ela tem aquele bico do peito rachado por conta da amamentação,
ou ela tem dolorimento na mama por conta do volume de leite, enfim, ela tem aqueles incômodos de pós-parto, aquela coisa desagradável, que nem todos, tem muita gente que tem um pós-parto legal. Eu, com o João Pedro, meu pós-parto, gente, eu tinha 42 anos quando eu ganhei o João Pedro, né? E, nossa senhora, meu pós-parto foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu usei a faixa abdominal, foi tudo de bom. Né? Eu usei fóton constantemente, eu tive o melhor pós-parto da minha vida. E tem gente que tem pós-parto muito bom, muito tranquilo, mesmo que não use absolutamente nada. Mas, no geral, o pós-parto também não é muito confortável. No geral, o pós-parto, ele gera alguns desconfortos, algumas coisas desagradáveis, que diminui ali aquele momento maravilhoso que a mãe poderia ter ali com seu filho, diminui um pouco isso. Porque ninguém gosta de sentir dor, porque ninguém gosta de se sente irritado quando está com o peito grande, dolorido, os pontos às vezes inflamam, às vezes infecciona. Tem gente que tem ali que a gente chama de infecção de parede, né? Que quando a pessoa faz uma cesariana, tem gente que progride para uma infecção de parede, pega uma infecção no hospital. Enfim, tudo isso vai diminuindo aquela sensação maravilhosa do ser mãe ali, do receber aquele bebezinho. Isso é muito comum, né? Além disso, o que mais que acomete nessas mães quando tem um bebezinho novo? Vamos lá. Noites mal dormida, isso é uma das coisas, das características mais comuns das mamães, né? E aquele espaço abdominal, que, gente, isso é uma das maiores queixas, aquele espaço abdominal que ele fica ali vazio, porque saiu uma estrutura dali dentro e aquele abdômen ainda não voltou, então aquele abdômen fica mais proeminente, as mamães ficam ali com uma barriga ainda mais avantajada, né? E incomoda, aquilo também incomoda. É uma das coisas que mais a gente escuta de reclamação dessas mamães. Nossa, parece que o bebê ainda não saiu daqui de dentro, né? E fica, por quê? Porque os hormônios ainda estão atuantes ali, não houve um retorno daquelas estruturas à sua condição normal, aquele volume saiu dali de dentro e os tecidos ainda têm aquela dificuldade de retomar, essa retomada às vezes demora 1 ano e 2 meses, isso é o mais comum, e muitas vezes a gente tem muita pressa que aquilo ali aconteça logo. E é uma das causas de, eu vou usar a palavra depressão, mas não é exatamente uma depressão, mas que incomoda a mãe, porque a gente sabe que a estética corporal, né, o nosso ser ali, quando fica comprometido, as mães se sentem muito tristes, chateadas naquela condição. Então, é uma das coisas que eu mais vejo também, em relação a isso, tá? Agora meu negócio não quer continuar. Mas, enfim, aí esse bebezinho nasceu. E quais são os recursos que eu posso usar nessa época, né? Bom, a primeira coisa que a gente fala, isso não sou eu que falo, são todos os profissionais da área da saúde que sempre recomendam as mães a fazerem isso com bastante seriedade, o que não é muito comum. A gente recomenda, mas as mães normalmente não fazem. Mas é o certo, gente. Normalmente o bebê está ali trocando noite pelo dia, as mães têm dificuldade de dormir, e qual que é a primeira orientação que a gente dá? Mamães, durmam no horário que os seus bebês dormirem. Não é assim que a gente escuta? O bebê dorme em pleno meio-dia, o bebê dormiu. Beleza, dorme junto com o bebê. 4 horas da tarde o bebê dormiu. Dorme junto com o bebê. Isso é o mais importante, assim. Comece a se planejar para você dormir junto com ele, para que depois aquilo vá se reajustando e vocês dois vão entrando no ritmo e você consiga ganhar energia.
fala, nossa, mas como que eu vou dormir meio-dia, Joselisa? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde? Qual que é o primeiro recurso que eu indico? A máscara. A máscara de fóton. Gente, é fantástico. Por que eu indico a máscara nesse momento? Porque dormir de dia não é fácil, por conta da claridade. Isso não é muito tranquilo. Então, primeira coisa que a máscara de fóton vai fazer é uma barreira de luz entre os seus olhos e aquele ambiente. Essa é a primeira fase. A segunda, lembra que nós falamos da máscara de fóton, que ela aumenta ali o fator do sono REM, o relaxamento profundo, o sono profundo? Então, dormir de dia nem sempre te leva a um sono mais profundo. Às vezes o sono fica mais superficial, às vezes um sono mais agitado, e muitas vezes o sono vem, mas você não consegue relaxar, né? Então, a máscara é muito importante nesse momento para usar, porque quando você coloca essa máscara, você tem vários recursos ali embutidos para o relaxamento dessa mamãe. E é muito importante que essa mamãe fique bem, gente. É isso que a gente tem que pensar muito nas mães, porque é importante que elas fiquem bem para elas cuidarem bem dos seus bebês e para elas terem saúde ao longo da vida, porque senão essa saúde fica comprometida. A Dinha está falando ali que teve uma cliente que colocou um photon pad no bercinho do bebê desde que ele nasceu, e esse bebezinho dormia a noite inteira. Isso mesmo. Normalmente acontece isso, viu? Isso é o mais comum. Bom, o lencinho nas mamas, né? Esse também é importante, continuar com esse lencinho nas mamas, porque é um peito que começa a ficar rachado, é um peito que está dolorido, é um peito que está incomodando. O início da amamentação não é gostosa, nem sempre assim tem. Como eu falo, gente, tem aquelas divindades que nasceram com a bunda virada para a lua, que tudo fica bem. Mas no geral não funciona assim. No geral, a amamentação, o início dela é meio incômodo, né? Assim, muitas vezes é chato mesmo. Então, lencinho na região das mamas aumenta ali aquela cicatrização daquele bico rachado. O João Pedro, quando nasceu, gente, ele me deu uma mordida, mas ele me deu uma mordida no bico do peito, dentro do hospital, que vocês não fazem ideia. Sensação que eu tinha que o bico ia cair, uma coisa absurda. E foi muito incômodo. Então, eu pedi que levasse um lenço de foto e no dia seguinte ele já estava cicatrizado. 2 dias depois, parecia que nada tinha acontecido. Assim, eu já não tinha dor, ele já conseguiu mamar novamente no peito. Foi, assim, uma maravilha. Então, eu indico muito lencinho de fóton dentro do sutiã ali. Outra coisa também que é uma característica que as mães costumam falar muito, aumenta o volume do leite, né? E aí você ainda já está dando um leite fotonizado para o seu bebê, olha que beleza. Então, isso é muito bom. A Luz falou que a sobrinha dela também só dorme com photon pad, que legal. Outro fator bacana, gente, não tire a faixa abdominal. A faixa abdominal é um recurso para a gestante e para o pós-parto. E é um recurso importantíssimo, que não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. Lembra que eu falei que aquele ventre ele fica avantajado, que você tira um volume de lá de dentro e aquelas paredes ficam frouxas, elas não têm contato ali de parede com parede. Até aqueles órgãos voltarem para os seus lugares, porque eles ficam completamente desorganizados, aquilo demora, leva um processo. Então, quando a gente coloca ali a faixa abdominal, quando a gente coloca, antigamente não tinha cinta, a gente não usava cinta, hoje em dia eu acho até que já se voltou essa moda, né, da cinta. Mas a cinta era para isso, é para você voltar aquela parede, ter contato, parede com parede, aquilo é muito confortável para a gente. Então, a cinta abdominal já te dá esse conforto estrutural. A estrutura dela permite sem limitar, como eu falei. E o segundo ponto é que a gente está falando ali de uma tecnologia que vai aumentar o processo cicatricial, vai fazendo isso, que ele é um recurso que acelera muito ali o processo inflamatório, porque existe uma inflamação, existiu ali uma lesão. Então, ele aumenta esse processo cicatricial, diminuindo esse tempo inflamatório, ou seja, esse processo inflamatório acaba muito mais rápido, o conforto é muito grande e diminui a dor, tá? Outro fator importante
é que se ocorre ali, por exemplo, uma infecção de parede, né? Como no caso da Júlia, eu tive, quando eu ganhei a Júlia, eu tive infecção de parede, né? Então, eu sofri bastante. Naquela época, eu não tinha o recurso do fóton ali para me auxiliar. Infelizmente, eu não tinha. Mas ali, se eu tivesse usado ali faixa abdominal, se eu tivesse usado um lencinho de fóton, gente, eu tenho certeza que ou esse processo não ia para frente, né? Porque a gente está falando ali de regulação do pH, ou ele findaria muito mais rápido. Eu tenho certeza disso. Foi um sofrimento de mais de 40 dias. Eu tenho certeza que isso ia acabar muito mais rápido, porque eu tenho essa experiência com o meu pé, né? Que todo mundo já sabe. Eu tive uma infecção no pé e que quando eu comecei a usar a fototerapia e eletromagnetoterapia, aquilo se findou muito mais rápido, né? Os medicamentos passaram a fazer efeito, coisa que não estava passando. Então, por isso que eu falo, usar a faixa abdominal é de extrema importância, precisa, é necessário, tá? Uma outra coisa que eu gosto também de indicar, que fica aqui a dica para vocês, essas mães que estão no processo de amamentação, se possível, coloque um assento de fóton na cadeirinha ali da mamãe, sei lá, na cama, tem gente que gosta de amamentar na cama, sentadinha na cama, coloca ali um assento de fóton, porque a postura dessa mãe fica muito incômoda, geralmente dá dor nas costas, é incômodo demais. Essa postura de trazer tudo para frente, que é o que a gente faz para dar o mamar, estira muito a musculatura das costas, faz o que a gente chama de tensão. Tem gente que acha que tensão é isso aqui, né? Eu tô com tensão aqui no ombro. Não, você não tá com tensão no ombro, você tá com contratura, é diferente. Tensão é quando você pega um elástico e estica, isso é tensionar. E aí ocorre uma tensão nessa musculatura das costas para frente, principalmente ali grande dorsal, principalmente aqui o trapézio, né, fibras superiores e inferiores. Toda essa musculatura posterior, ela sofre um estiramento para frente. Significa que há uma redução considerável de volume sanguíneo naquele local, né? Há uma propensão à ruptura de fibras musculares naquele local, porque aquele músculo não só está sendo estirado, as fibras estão sendo estiradas, como existe uma redução drástica ali de volume sanguíneo e hidratação daquele músculo. Ali tem também fibras nervosas. Isso tudo é muito irritativo, por isso que dá aquela dor ardida, sabe a dor ardida? Essa dor ardida vem por conta desse estiramento muscular, de fibra muscular e estiramento neural. Então, colocar alguma coisa de fóton nas costas, um assento de fóton, já alivia muito esse sintoma, porque aumenta o volume e diminui bastante a chance de ruptura dessa musculatura, né? Diminui a dor e diminui a chance dessa ruptura. Outra dica legal, gente, deixa eu achar meu lencinho aqui. É que o João Pedro usa os lencinhos aqui de casa. Tem lencinho aí? Outra dica legal que eu vi de uma amiga comum de vocês, que é a esposa do Marcelo, lembra do professor Marcelo que deu aula para gente? Então, a esposa dele, ela deu uma dica que eu vou passar aqui para vocês, para quem não tem conhecimento, mas é uma dica super bacana. Vocês peguem um lencinho de fóton, fecham ele, dobram ele no meio, costura, deixa ali um orifício e enche com linhaça. Pode ser linhaça dourada, pode ser linhaça mais marrom, escura, qualquer linhaça, os grãozinhos da linhaça ali. E coloca aqueles grãozinhos dentro do ninho de fóton e finaliza a costura. Pode ser costura na mão mesmo, tá, gente? Então, quando você faz isso, a Noemi explicou o seguinte, que a linhaça, ela tem uma vibração característica dela. A Noemi é ortomolecular, então por isso que ela teve essa explicação. A linhaça, ela tem uma vibração, uma energia característica dela, que é associada ao lencinho de fóton. Nossa, ela disse que é uma maravilha, que você pode esquentar aquilo ali, colocar numa cólica, colocar numa dor lombar, colocar onde você tem dor, pode colocar no bebezinho, quando o bebezinho tem aquelas cólicas, né, costumeiras do bebê. Enfim, vocês podem usar nos olhos, pode colocar na região dos olhos, na região da cervical. Então, é uma outra dica que eu dou para vocês, que eu gostei muito,
Ela é uma pessoa muito querida. Um dia eu vou trazê-la aqui para vocês ouvirem a palestra dela, que é muito bonitinha também, ótimas informações dela. E então eu quis também compartilhar com vocês essa dica da Noêmia, tá? É legal de fazer. Ah, só tem um cuidado. Ela falou para colocar esse lencinho com a linhaça dentro da geladeira, porque senão aquela linhaça ela fica com fungo. E a cada 6 meses trocar aquilo ali, tá bom? É linhaça normal, né? Ah, ela tá aqui, é a Noêmia que tá aqui? Ué, se for, que beleza! Que legal! Ah, a Carlinha, é verdade, Carlinha. A Carlinha já está no 7º mês de gestação e ela disse que tem um enorme bem-estar, livre de dores nas pernas, dos pés demasiados. Ai, que beleza, Carlinha, tá vendo? Ela já tá dando depoimento dela. Que legal! Muito bom. Então, aqui, ó, o lencinho, você pode fechar ele aqui, tá vendo? Costura, deixa um orifício, coloca linhaça e fecha. E aí fica aqui uma bolsinha para vocês utilizarem como recurso, tanto para o bebezinho, pode ser usado para o bebezinho, quanto para vocês mesmos. E deixa isso guardado. Isso aqui, gente, é o tipo de material que toda mãe, desde o momento em que ela descobre que está gestante, até o dia que ela vai para o caixão, tem que ter, entendeu? Toda mãe de cabelinho branco, mãezinha recém-parida, toda mãe tem que ter um lencinho de foto, porque é para tudo. Isso aqui é para o bebezinho, isso aqui é para ela, isso aqui é para tudo. Então, vamos lá. Aquele bebê começou a desenvolver, né? Ele começou a crescer, já está ficando mais gorduchinho. E aí a mamãe vai dar aquele mamazinho para aquele bebê. Aonde que entra agora esse incômodo? Cervical, torácica e lombar. Por quê? Posição, né? E braço também, né? Membro superior. Porque a gente pega o bebê já começa a ficar mais pesadinho para mamar. Nossa postura normalmente é essa cabeça fletida aqui. E ninguém dá mamar assim bonitinha, né? Com a postura elevada. Todo mundo dá mamar assim, ó, né? Todo mundo gosta de dar uma mamazinha assim, bem agarradinho. Parece que quer aconchegar aquele bebezinho bem, bem gostoso. Só que isso também causa transtornos. E aí entra naquele processo que a gente falou. Carlinha, quando você ganhar lá a Bia, você faz favor de cuidar dessa sua postura, viu? Bom, à medida que esse bebezinho vai crescendo, à medida que ele vai desenvolvendo, aí a gente já começa a ter outros fatores, né? Aquela criaturinha fica ali pelo chão, se arrastando, aí você já começa a baixar de qualquer jeito para pegar o bebê já é gorducho demais, pegar um João Pedro, então nem se fala, porque o João Pedro com 11 meses ele pesava 15 quilos. Então tira o bebê ali do chão, levanta o bebê, bota o bebê no chão, aí o bebê começa a andar, começa a segurar na mãozinha e fica lá com aquela postura toda fletida lá, toda cocorada. Eu falava que quando os meus filhos eram pequenos, tinha ali por volta de 1, 2 aninhos, eu nem olhava para ninguém na rua, gente. Se eu saísse com eles, ia para shopping, ia para essas coisas, esses lugares, eu nem olhava para ninguém, eu não sabia quem que estava passando por mim, porque o nosso olhar ele fica completamente focado para baixo, porque você está o tempo todo olhando para o bebê, né? Então a cabeça está sempre fletida. O tronco também está sempre fletido. Isso é uma característica das mães, né? Aí, para melhorar, vamos melhorar, né? Estou falando de tragédia hoje. Aí, para melhorar, o bebê está crescendo, o que começa a aparecer ali para gente de legal? O raio da menstruação. Ai, meu Deus do céu, tava tão bom quando eu tava grávida que esse negócio não aparecia, mas agora apareceu de novo. Lá vem essa criatura. E muitas mães desenvolvem depois do parto a famosa cólica. Quem não tinha passa a ter. Algumas mães que tinham até passam a não ter, né? Ocorre aí um processo. Mas normalmente voltam, pelo menos as primeiras menstruações, elas vêm com cólica ainda, porque é um útero que está recomeçando ali aquele processo, né, menstrual, já fazia muito tempo que ele ficou sem
sem passar por isso, né? Sem ter essas contrações, esse volume sanguíneo saindo, esse descolamento da parede, enfim. Ele retoma isso daí, geralmente vem as cólicas. E vem as alterações de humor. Olha que legal. Aí você tem aquele bebezinho fofo ali fazendo muita gracinha para você e você com dor e com alteração hormonal porque você resolveu menstruar, né? Então, por isso que eu falo, gente, isso aqui é um recurso extraordinário, necessário. Quando chega nesse processo, esse lencinho na parte de não sei se dá para vocês verem, mas na parte do baixo ventre, na parte ali das costas, onde fica o sacro, vocês fazem ali como se fosse uma cintinha, para quem não for usar a cinta, é muito importante para dar um conforto para essa mãe, viu? Vamos lá. E quais são esses recursos que a gente vai utilizar, né? Quando a gente fala que esse bebê já cresceu, já começou a aumentar o seu peso, aumentar a sua carga, a mãe já tinha uma fraqueza já característica daquelas alterações hormonais, né? Que faz parte do processo. Juntamente a isso, perde-se um pouco essa questão da atividade física. Tem mães que ainda conseguem, após o bebê nascer, praticar atividade física, mas eu vou dizer que eu acho que 90% ou mais não conseguem manter isso. E associado a isso ainda vem a fadiga, né? A fadiga emocional, a fadiga física, porque realmente o trabalho inicial de mãe é um trabalho um pouco cansativo, né? E associado a todo esse processo ainda vem essa fadiga muscular que faz com que a mãe penda tudo, né? Fica tudo pesado, né? A postura ela já fica caída mesmo. Pode olhar toda mãe, gente, de bebê novo, ela tem a cabeça proeminente para frente, os ombros também proeminentes para frente, um tronco para baixo. E isso é a característica dessa fadiga muscular associado ainda a esse término de desintoxicação desses hormônios ali da gestação que ainda estão atuantes, ainda estão presentes. Eles têm um tempo para findar, né? E mais ainda, a mamãe muitas vezes não consegue voltar àquela atividade física para poder dar esse suporte. Então, existe sim isso daí. Aonde eu venho de novo? Vamos lá. Faixa abdominal é importante. Por quê? Porque quando nós temos um abdômen globoso, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou fazer isso. Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui um abdômen globoso, eu vou soltar meu abdômen e vamos relaxar essa musculatura. Normalmente, eu tendo a cair os ombros e o pescoço vir para frente, né? Eu só vou fazer força aqui. Se eu faço uma força abdominal para dentro, automaticamente a minha postura se organiza. Isso é natural, porque quem dá esse suporte é o músculo abdominal. É ele que traz, ó. Tá vendo? Barriga para frente, eu tendo a fazer uma hiperlordose. Barriga para dentro, eu tendo a retificar todo o meu corpo. Isso é o natural. Então, se eu uso ali a faixa abdominal para utilizar ela como um recurso de sustentação muscular, eu faço com que esses órgãos se organizem mais rapidamente. Lógico, eu estou fazendo essa tração interna. Tem essa questão da parede, né? A parede abdominal, as camadas internas do seu abdômen que vão ali retomar e colabar direitinho. Tem um conforto lombar monstruoso, porque você está trazendo essa lombar mais para trás, organizando mais a sua postura, porque automaticamente, quando você volta esse ventre para dentro, a sua postura ela tende a melhorar, ela tende a se elevar, e daí você nem imagina o que é isso para uma mãe, né? É uma coisa fora do normal. Outra dica que eu gosto de dar, né? Sempre. São pessoas que costumam ficar muito para baixo, né? Porque tem que o bebezinho tá ali no chão, o bebezinho anda, tudo pequenininho, você tá constantemente com essa cabeça para baixo, tronco para baixo.
Vamos inverter? A gente coloca ali 2 travesseiros, um em cima do outro, deita por cima desses travesseiros, de barriga para cima, deita as costas por cima desse travesseiro e faz uma inversão da sua coluna, abrindo os braços e respirando. Então, tirar assim uns 5 minutinhos do seu dia antes de dormir, fazer essa inversão da coluna, é uma coisa muito agradável. É algo assim muito revigorante, facilita bastante, sabe, para o dia seguinte vocês estarem melhores quando faz esse tipo de exercício. A outro fator é a bermuda de fóton, também para dores nas pernas, né? Bom, aí entrou as preocupações, né? Aí começa, bebezinho fica doente, bebezinho fica com febre, bebezinho tá resfriado, bebezinho tem virose, enfim, começa aqueles negócios, né, de doencinha aqui, doencinha ali, mamãe não come, mamãe não dorme, né? Assim, quando o bebê começa a ficar doente, mamãe não come, mamãe não dorme, e aí gera um processo infindável. Aonde que a fototerapia vai entrar nesse momento? Então vamos lá. Ela é importante para quê? Ela mantém os níveis de ácido lático dentro da sua normalidade. Vocês lembram quando eu dei a aula lá de ácido lático? Quem não viu, vai lá no YouTube. Gente, se inscreve lá no canal do YouTube. Dá likezinho lá nas minhas aulas, por favor. Isso é importante para ajudar o canal, tá? Eu falei muito do ácido lático, você libera muito, fabrica muito ácido lático, principalmente quando você tem muita energia na cabeça. Isso é uma das coisas que o Dr. Carlos Nogueira Pérez falava demais. Ácido lático a gente não libera no organismo somente quando você pratica atividade física, mas esse excesso de pensamentos, esse aumento da capacidade de fazer conexões neurais, isso aumenta também muito o ácido lático. Então, a mamãe que fica ali preocupada demais, não consegue dormir, tudo isso aumenta o ácido lático. E isso é muito nocivo para o nosso organismo quando você tem um excedente dele, né? Então, você tem ali a ação da fototerapia, você já reduz drasticamente esse excesso do ácido lático. Reduz os radicais livres, né? A alimentação da mamãe já não fica mais adequada, a mamãe já perde a capacidade de ela dá tudo que é de mais nutriente lá para o bebê, mas ela mesma em si são poucas as que continuam se alimentando bem, pelo menos depois que o bebê, que elas param a amamentação. Enquanto está amamentando, elas pensam muito nelas também, porque elas estão pensando no bebê e não nelas. Mas depois que se para esse processo de amamentação, a mãe passa a pensar no filho e vai esquecendo da alimentação dela em especial, né? Então a gente fala que reduz bastante radicais livres, reduz muitas placas de ateroma, tem a aula sobre ateroma também, que vocês podem ver. Reduz as toxinas, né, que são formadas ali naquele organismo que a mamãe não come, a mamãe não dorme. Aumenta o fluxo sanguíneo, principalmente falando ali nas questões posturais e principalmente com relação a noites mal dormidas, muito tempo em pé, enfim. Reduz as alterações humorais, ou seja, como você reduz a dor, reduz bastante as alterações humorais, então o humor fica melhor. Gente, tem uma coisa que provoca tanto mau humor que vocês não fazem ideia, chama cervicalgia. A dor no pescoço, ela promove muito mau humor, e a pessoa nem sabe por que ela está estressada, ela não tem ideia. Ela está sempre pelo fio da navalha, qualquer um que chega ali, ela corta, é um negócio sério. Então, a dor, ela causa muito transtorno de humor, causa bastante transtorno de humor. E muitas vezes a mãe é chamada de chata, até pelo parceiro mesmo, tá? A mãe é chamada de estressada, a mãe é louca, mas a mãe tá com dor, a mãe não tá bem, a mãe não tá legal. Por isso a importância de você utilizar um produto desse. A fototerapia, ela retarda muito o envelhecimento, muito. A gente tem aula falando sobre isso também, que você retarda ali a questão dos radicais livres, né? Também. E diminui as chances de desenvolver as dores crônicas, que são as famosas fibromialgia, que tem muitas mamães com ela, né? Que é um processo bem desagradável.
E quando a gente vai desenvolvendo, né, vai amadurecendo e aí vai chegando a tal da menopausa. Ai, começou tudo de novo, gente, que saco, né? Então vem as alterações hormonais de novo, aí começa aqueles calores excessivos, tudo muda no seu corpo, os déficits de substância química que participam ali das reações do seu corpo começam a diminuir, né? A gente está se preparando para ir embora, a gente está preparando para ir embora do planeta. Então, quando isso acontece, é fisiológico, todo o nosso corpo ele vai degradando, ele vai diminuindo aqueles processos e a gente começa a aumentar mais a capacidade de ficar doente, de ter dores, enfim. É muito natural, né? É um processo extremamente natural. A gente fala ali pensando ali da melatonina, que reduz drasticamente, então a pessoa que tem mais, começa a aumentar ali a sua idade, ela vai diminuindo as horas de sono, né? Assim que funciona. A redução da hidratação dos tecidos rígidos e dos tecidos moles. O que é isso? Tem muita gente que sabe disso, gente. Você começa a envelhecer, você começa a reduzir de tamanho, né? Assim que acontece, você vai diminuindo o tamanho, porque a hidratação dos seus discos, a hidratação dos seus ossos, dos seus músculos, tudo vai diminuindo, né? Faz parte daquele processo. Redução da visão. O que mais tem no nosso olho, gente? Água. É o que mais tem no nosso olho. Aí começa a reduzir a visão, começa a reduzir, entrar aqueles processos patológicos da visão, tudo isso faz parte do nosso processo de envelhecimento, e isso falando das mamãezinhas também, né? E onde a fototerapia vai ajudar isso? Na hidratação das articulações dos músculos, na hidratação da visão, por isso que eu falo tanto da máscara, na hidratação dos ossos, vai equilibrar o seu pH, isso é muito importante quando a gente fala, isso tem uma aula lá no YouTube falando disso, volta lá, para diminuir reumatismos, doenças crônicas, as dores em geral. Reduz os clusters, aquelas moléculas de água, né, que se unem com tanta capacidade, formam moléculas grandes, juntam ali, agrupam toxinas, agrupam ali os dejetos celulares, impedem a oxigenação daquela célula, impedem a nutrição daquela célula. Então, Fóton vai reduzir tudo isso. O que acontece? Um corpo muito mais saudável, muito mais saudável. Por quê? Porque se você tem ali a redução daqueles clusters, a gente está falando de uma vitamina D mais bem aproveitada, porque você pode fazer uma sintetização dela com muito mais qualidade, porque você não tem mais os clusters. Reduz as toxinas, você reduz as dores do corpo, porque as toxinas são irritativas, né? Assim que acontece. Aumenta a qualidade do sono, porque quando a gente vai envelhecendo aquele sono, como eu falei, por causa da melatonina, ele vai ficando mais curtinho, então aumenta essa qualidade do sono, as mamães passam a dormir melhor, né, para ficar mais bem-humoradas. Diminui a chance de doenças crônicas, doenças reumatológicas, falando do equilíbrio do pH, tem uma aula sobre isso. As osteoporoses, por conta dos clusters, né, dos íons de cálcio que nós falamos, essas fraturas por estresse, essas fraturas por queda, quando você tem um osso mais fortalecido, quando a gente fala dos íons de cálcio, não estou falando de vitamina D, a vitamina D é uma consequência, tá? Você diminui o risco, um osso mais hidratado, né, e um osso mais fortalecido, diminui muito o risco de fratura. Diminui as varizes, a chance daquela pessoa ter varizes, de doenças cardíacas por conta das ateromatoses e dos AVCs isquêmicos também por conta de ateromatose, que nós já falamos sobre isso, né? E quais são esses itens essenciais para as mamães que eu falo, que nós falamos durante toda a nossa aulinha? A nossa bermuda, nosso pad, a camiseta, é muito bacana, a máscara, o legs, a faixa abdominal, o lencinho, isso aqui é cargo-chefe, isso aqui tem que andar na bolsa, tem que estar do lado da cama, isso aqui tem que ser tudo para vocês, mamães. Gente, eu adoro ser mãe, eu realmente adoro ser mãe, é uma coisa que me causa assim um bem-estar, uma energia fora do comum. E tenho certeza que a grande maioria também. Mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem para nós cuidarmos dos nossos piquititos, né? Para a gente dar conta deles até sei lá que idade, porque diz a minha mãe que é filho criado, trabalho dobrado.
Então, nós precisamos nos preparar para isso. Então, olha, quarta-feira nós vamos ter uma convidada super especial que vai dar continuidade à nossa aulinha de hoje. Sexta-feira, a gente vai ter uma fisioterapeuta que vai falar de uroginecologia, principalmente depois do parto. Então, não percam, vai ser incrível essa semana. Como eu falei, preparei tudo com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gratidão pela presença de cada um. Um abraço virtual em vocês. Espero dar esse abraço pessoalmente em breve. Beijo no coração. Obrigada, espero vocês até quarta-feira, Deus quiser. Tchau, tchau, gente.